Boa tarde, meu nome é Paulo Henrique e os integrantes do meu grupo são eu, Paulo, Luana Aparecida, Gabriel Custódio, Ana Beatriz, Glenda Gil, Mariana Teixeira e o Júlio César. E hoje nós vamos falar para vocês sobre o tema anêmonas. Com esse trabalho, nós buscamos informar acerca das chamadas anêmonas do mar e suas características, descrever as características específicas dos indivíduos da classe Anthozoa, mais especificamente das anêmonas, analisar suas estruturas primordiais e essenciais para sua sobrevivência, descrever a importância da espécie para os processos evolutivos e apresentar as diferentes relações desempenhadas por esses indivíduos no ambiente marinho. Tratando sobre as características gerais das anêmonas, elas pertencem ao filo Cnidaria e à classe Anthozoa, juntamente aos corais, e são indivíduos marinhos e bentônicos, estando firmemente aderidos ao substrato. Elas apresentam, durante todo o seu ciclo de vida, apenas a fase de pólipo, contando com sua boca e os seus tentáculos voltados para cima, diferente de outros indivíduos do filo Cnidario, que apresentam a fase de medusa. As anêmonas são indivíduos predadores e, por não conseguirem se movimentar estando presas ao substrato, elas necessitam de um constante movimento das águas ao seu redor, a partir das correntes marinhas. Desse modo, os alimentos são trazidos para a área onde elas se encontram, favorecendo a permanência do indivíduo nessa região. Para conseguir se alimentar, as anêmonas contam com um disco oral rodeado de tentáculos armados com muitos quinidoblastos, que são as células que contêm os chamados nematócidos, que liberam nematoxinas que agem sobre o sistema nervoso da presa em que os tentáculos encostam e a paralisam instantaneamente. Após esse processo, esses mesmos tentáculos são os responsáveis por conduzirem o alimento para a boca do indivíduo. A maioria dos animais dessa classe apresentam simetria radial, característica importante para a percepção do ambiente, pois, deste modo, a anêmona apresenta quinidoblastos ao longo de toda a sua extensão. Porém, alguns pesquisadores encontraram uma espécie de anêmona chamada Nematocella vectensis, que possui características voltadas à simetria bilateral. Assim, esse indivíduo foi considerado como um importante marco para o processo evolutivo da variedade das espécies que temos atualmente. As anêmonas, como visto no filme Procurando Nemo, da Disney, desempenham certas relações com alguns indivíduos no ambiente marinho, dentre eles com o peixe-palhaço. Atualmente, todas as 30 espécies de peixe-palhaço existentes desempenham um papel simbiótico com as anêmonas. Entretanto, apenas 10 das 1000 espécies de anêmonas conhecidas desempenham essa relação. Aí vocês me perguntam, como o peixe-palhaço consegue viver juntamente com a anêmona se ela se alimenta exclusivamente de peixes e contém uma toxina em seu tentáculo que paralisa qualquer um dos peixes que toque em questão de segundos? Mas é aí que entra uma característica exclusiva do peixe-palhaço, que é uma mucosa que reveste o seu corpo, impedindo tanto a ação das neurotoxinas quanto a ativação dos quinidoblastos. Nessa relação, o peixe atrai a presa para perto da anêmona, fornecendo alimento para ela. E, em troca, ele vai receber proteção, porque nenhum outro peixe vai conseguir chegar perto daquele lugar onde ele está por causa da ação dos quinidoblastos da anêmona. E também o peixe ele vai se alimentar dos restos de alimentos liberados pela anêmona durante o processo de alimentação dela. Apesar de todos os indivíduos dessa classe serem predadores, alguns desempenham uma relação juntamente com algumas algas microscópicas. Nesse caso, a alga ela vai interagir diretamente com a célula da anêmona, recebendo proteção e nutrientes desta, e em troca, a alga vai fornecer alimento e energia para a anêmona. Porém, essa relação só vai ser possível quando a alga estiver sob condições de luminosidade, porque aí essa alga ela vai conseguir fazer o processo de fotossíntese, produzindo assim ATP e disponibilizando esse ATP para as células da anêmona.
Além desses, a esponja do mar também ela faz um processo de relação com as anêmonas. Nesse caso específico, ambas são beneficiadas a partir da disponibilidade de alimentos e da capacidade de fixarem em nichos ecológicos anteriormente inalcançáveis individualmente. Ou seja, a anêmona ela não ia conseguir estar naquele ambiente se ela não tivesse fazendo essa relação junto da esponja e vice-versa. A esponja não ia conseguir estar naquele ambiente específico se ela não estivesse fazendo uma relação com a anêmona. Concluindo, as anêmonas do mar elas são indivíduos extremamente importantes para o ambiente aquático. Elas apresentam características incríveis e características específicas que fazem com que elas consigam sobreviver nesse ambiente. Além disso, as anêmonas vão servir para agregar na beleza do ambiente marinho, devido às suas cores e formas específicas incríveis. E além de tudo isso, elas vão consequentemente contribuir para a economia local, a partir de mergulhos ou de pesquisas, de pesquisadores, elas acabam contribuindo nessas áreas também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham adquirido alguns conhecimentos adicionais a respeito das anêmonas e das suas incríveis relações com várias outras espécies presentes no mar. Apesar delas não serem muito conhecidas, elas desempenham papéis incríveis no ambiente e são incrivelmente adaptadas para as condições que esse ambiente vai propiciar para elas, e desse modo torna elas indivíduos incríveis do filo dos quinidários. Essas aqui são as referências que nós utilizamos para basear esse nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Come in.